detritos de uma aeronave estão espalhados no solo congelado ao norte do Círculo Ártico. Você sabe que é difícil. Um 737 acaba de cair em Resolute Bay. Nós meio que olhamos sem acreditar. Um acidente nesta latitude é quase sempre uma sentença de morte. É o meu primeiro acidente de avião. Uma coincidência incrível dá a um punhado de sobreviventes uma chance de lutar. Há sobreviventes. Repito, há sobreviventes. Chegar ao local uma hora depois do acidente foi simplesmente inacreditável. A grande questão agora é: o que causou um dos desastres aéreos mais mortíferos do norte do Canadá? Esta é uma história real. Ela é baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O Ártico canadense é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Os invernos aqui são brutais. 8 longos meses com temperaturas que chegam a 40 graus Celsius negativos. 20 de agosto de 2011. Mesmo agora, durante os longos dias de verão do Ártico, a temperatura média é pouco acima do congelamento. A Terra fica bem acima da linha das árvores. É muito estéril. Não há nada sobre ela. Não há tundra, não há plantas, é só areia e rocha. Não há estradas para esta parte do mundo. Praticamente, a única maneira de chegar aqui é por via aérea. E quando um avião cai no Ártico, quem sobrevive ao impacto não tem quase nenhuma esperança de um resgate rápido. Os sobreviventes enfrentam horas ou dias lutando contra os elementos. E podem não conseguir. Pode ser um desafio chegar ao local e pode ser uma questão de, 24 horas ou mais antes que você consiga enviar socorristas lá. Felizmente, hoje, ninguém tem de esperar tanto tempo. Muito bem, pessoal. Exercício terminado. Podem entrar. Vão descansar. Este acidente foi meticulosamente encenado. É parte de um extensivo exercício militar realizado anualmente no Ártico canadense. A Operação Nanook, este ano, é uma colisão simulada em pleno ar. A cena... Ferimentos e sangramento. Completa com sobreviventes simulados, é projetada para ajudar as equipes de resgate e investigadores de acidentes aéreos a se prepararem para uma catástrofe de aviação real. A Operação Nanook de 2011 foi destinada a simular um grave incidente aéreo do norte do território. As Forças Armadas canadenses coordenaram a iniciativa com a cooperação com os nossos parceiros do norte. A Guarda Costeira Canadense, o pessoal do Corpo de Bombeiros local. Coloquem no soro. Já colocamos. A Comissão de Segurança dos Transportes. Urgente, PRI 2. E também a Marinha Americana estava envolvida nesse exercício. Muito bem, depressa, pessoal. O tempo está passando. O oficial Greg Smith é um técnico de busca e salvamento das Forças Armadas canadenses. Os cenários que montamos, nós procuramos fazê-los o mais realista que podemos. Quando você vê uma coisa e parece real, a tendência é você agir como se estivesse num cenário real. O exercício de hoje é perto de Resolute Bay. Embora a cidade seja o lar de apenas 230 pessoas, é um importante centro de transportes para o Alto Ártico. O aeroporto de Resolute Bay é o único na região equipado com auxílio à navegação para pousos por instrumentos. Ele tem um sistema de aterrissagem por instrumentos que é o esteio de sistemas de aterragem em todos os aeroportos do Sul. É o que todos os grandes aviões de passageiros usam para pousar os seus aviões. É muito exato e muito preciso. Já que Nanook é uma operação tão abrangente, as Forças Armadas estarão no comando do controle de tráfego aéreo do aeroporto. Canforce 2 CYRB militar continue a sua aproximação. A visibilidade é de 16 quilômetros. Um dos aviões indo para Resolute Bay é um C-17 da Força Aérea.
Militares e médicos participando da Operação Nanook estão a bordo, assim como investigadores da Comissão de Segurança dos Transportes do Canadá. Vamos ver a lista de equipamentos de novo. Há uma série de considerações que entram num exercício numa parte remota do norte do Canadá. A logística de chegar lá e, depois que se está lá, sobreviver é parte da equação. Você precisa de abrigo, calor, comida e água. É uma oportunidade de treinamento vital para toda a equipe. Se chegar o dia em que tivermos de usá-lo de verdade, os exercícios, essas lições, as lições aprendidas irão pagar em dividendos. CYRB militar, aqui é First Air 6560. Há também o voo comercial se aproximando de Resolute Bay. First Air 6560, pode falar. CYRB militar, tempo estimado de chegada em Resolute 16h43. O voo 6560 da First Air é um avião fretado, trazendo passageiros e carga para a pequena comunidade. Tudo desde combustível e bens domésticos, eletrodomésticos e alimentos e o correio vem de avião. Sem esses voos, a comunidade ficaria sem suprimentos rapidamente. Para acomodar toda a carga adicional, a cabine do 737-200 foi modificada para o que é conhecido como configuração Kombi. Significa que eles carregam uma combinação de carga e de passageiros no mesmo deck do avião. Entre os passageiros está a geóloga Nicole Williamson. Ela está viajando com seu colega Robin Whitty para fazer alguns levantamentos no norte. Há também duas garotinhas a bordo, Gabrielle e Cheyenne. Elas estão a caminho de casa depois de visitar o pai. Oi, eu gostei dos seus óculos. Terry Odla é o tio delas. Elas eram muito próximas, tanto quanto irmãs podem ser. Elas riam juntas, brincavam juntas, se metiam em encrenca juntas. O 737-200 deixou Yellowknife 1h30 atrás. Ele deve aterrissar em Resolute Bay em aproximadamente 30 minutos. Vento de 180 graus em 8 nós. O copiloto David Hare estudou administração antes de optar pela aviação. Ele se juntou a First Air há 4 anos. First Air 6560, entendido. Obrigado. Prontinho. Blair Rutherford estava com a companhia aérea há mais de 15 anos. É melhor aceitar a sua também. Direção 029 graus. Pronto. Estando tão perto do norte magnético, os pilotos precisam calibrar as suas bússolas frequentemente usando o GPS. Vamos repassar a aproximação. Tudo bem. Você quer ajuda com o cinto de segurança? Sim. Tudo bem. Estarei aqui com você, prontinho. Alerta de altitude definido em 2200. Por causa do forte nevoeiro, a tripulação contará com o piloto automático durante a aproximação. Checklist completo. Piloto automático acionado. Assim, eles não têm de se preocupar em se alinhar com a pista visualmente. O computador fará todo o trabalho até que estejam prontos para o pouso. Você vai pousar. Na pista 35 True, está um pouco molhada. First Air 6560, copiei. 35 True. Estamos a 16 quilômetros da pista. Depois de passar algumas semanas com o pai, as meninas estavam doidas para voltar para casa com a mãe, a avó e o avô. Paz em casa. Às 11h40 da manhã, o voo 6560 começa sua aproximação final da pista. Descendo, saindo dos 1000 pés. First Air 6560, 5 quilômetros na aproximação final. Nós estamos ao longo da costa agora. Tudo bem. Alerta urgente. O som de um alarme urgente enche o cockpit. Dê a volta, agora mesmo. É o aviso de baixa altitude. Para os pilotos, parece impossível. Eles ainda nem estão vendo a pista. Dê a volta. Acionando o empuxo.
O comandante decide abortar o pouso. Mas pode ser tarde demais. O voo 6560 bate no solo a 290 km por hora. O avião desliza pelo topo de um morro e explode em chamas. Quando o pessoal de apoio em terra perdeu comunicação com a aeronave, eles sabiam que foi na aproximação final. Eles não estavam mais falando com a tripulação. O First Air 6560 deveria estar aqui agora. Você deve estar brincando. Tente novamente. As pessoas acreditavam que uma aeronave tinha caído. Você não quer acreditar porque há seres humanos envolvidos. Mas muito rapidamente se tornou uma realidade que o avião havia caído. Um 737 acaba de cair perto de Resolute Bay. Não é um exercício. A prioridade é obter ajuda para os possíveis sobreviventes. Você pensa consigo mesmo, uau, eu realmente espero que alguém tenha sobrevivido, mas você sabe que é difícil. No local do acidente, Gabrielle Belk está sozinha, em meio a um pesadelo. Ela tinha uma perna quebrada, cortes e contusões, e ela estava preocupada com a irmãzinha dela, Cheyenne. A geóloga Nicole Williamson também sobreviveu. Gabrielle. Graças a Deus. Quando a Nicole chegou a Gabrielle... Você está bem? Você está bem? Ela assegurou-se que a Gabrielle ficasse aquecida e isso provavelmente ajudou a sobreviver também. É meu primeiro acidente de avião. O meu também, querida. O meu também. Para Nicole, ouvir isso de uma criança meio que a fez lembrar-se da inocência da Gabrielle. Tudo bem. Concentrar-se uma na outra naquela hora deve ter ajudado as duas a sobreviver. Enquanto tropeçam pelos destroços, elas encontram apenas mais um sobrevivente, Robin Willey. Venha. Vamos sair daqui. Eles conseguiram chegar a um local que então consideraram seguro e esperaram e torceram pelo melhor. Os 3 sobreviventes estão em estado de choque e tremendo em temperaturas próximas do congelamento. Se o socorro não chegar em breve, eles podem morrer por exposição aos elementos naturais. A notícia do desastre chega aos investigadores de acidente aéreo que ainda estão em voo, incluindo Brian McDonald, da NTSB. Nós meio que nos olhamos incrédulos, pensando... É alguém mudando o início do exercício para dar mais realismo ou está realmente acontecendo? Precisamos agir assim que pousarmos. Aí você muda de marcha e começa a pensar em todas as coisas que tem que fazer para se preparar e começar a reagir a esse acidente real. Na hora em que os investigadores pousam, eles lutam com a percepção de que o exercício simulado que esperavam agora é uma catástrofe muito real. Mas há uma boa notícia. Graças à Operação Nanook, os socorristas conseguem chegar aos sobreviventes apenas 20 minutos após o acidente. Há sobreviventes, repito, há sobreviventes. Tendo trabalhado em várias quedas de aeronaves durante os meus 20 anos de carreira, choque seria um eufemismo ao ver que essas pessoas tinham sobrevivido. Não pareciam ter quaisquer ferimentos fatais.
Portanto, optamos por estabilizar algumas fraturas evidentes, colocá-los em macas e levá-los para algum lugar onde fosse possível avaliá-los adequadamente e poder tratá-los num ambiente mais estável. Os socorristas vasculham os destroços, mas rapidamente percebem que mais ninguém sobreviveu ao acidente. 12 pessoas estão mortas. Você achou, Cheyenne? Incluindo a irmã de Gabrielle, Cheyenne. Uma criança receber esse tipo de informação, quer dizer, é sempre um momento difícil. Este é um dos piores desastres aéreos no extremo norte do Canadá. Estão com a NTSB? É o que diz o boné. Mostre-me o que você tem. Cabe ao investigador Brian McDonald e à sua equipe descobrir o que houve. Nós estamos aqui. Eles caíram aqui, 2 quilômetros a leste. Nossa, eu quero uma equipe de lá o mais rápido possível. E vamos precisar de espaço para trabalhar. Para chegar com uma equipe totalmente montada e equipada no local e no prazo de 1 hora após o acidente foi inacreditável. Eles estavam muito perto da pista. O avião caiu na encosta de um morro, a cerca de 1,5 km da pista. Será que foi o nevoeiro? Sabíamos que a visibilidade estava muito ruim mais cedo durante o voo e por isso sabíamos que o clima era um fator que precisava ser analisado. Que surpresa! Neblina. Resolute Bay frequentemente está coberta por um nevoeiro, obrigando as tripulações a confiar em seu piloto automático e no sofisticado equipamento de orientação do aeroporto. O sistema de aterrissagem por instrumentos, ou ILS, é uma tecnologia que pode ser instalada em pistas para ajudar aviões a pousar em baixa visibilidade. O ILS emite um sinal conhecido como feixe localizador. Ele pode ser captado pelo piloto automático do avião, que o utiliza para conduzir o avião com segurança até a pista. Quando você não consegue ver a pista e está em aproximação, você conta com este sistema ILS para chegar a um ponto onde se espera que você possa ver a pista. Muito bem, vamos repassar a aproximação. Tudo bem. Não é o ideal, mas não é nada demais para nós. Poderemos fazer uma aproximação com ILS. Se o sistema ILS do aeroporto falhou ou se o piloto automático do avião não foi capaz de detectar o sinal, isso poderia explicar o acidente. O que fazemos durante qualquer investigação é usar um processo de eliminação, onde nós analisamos todos os possíveis aspectos da operação e verificamos se tudo estava funcionando normalmente. E não leva muito tempo para os investigadores descobrirem que o ILS do aeroporto estava funcionando. Outro avião usou o sinal para pousar apenas 25 minutos após o acidente do voo 6560. Determinamos que o sistema estava operando dentro dos parâmetros normais de funcionamento. Mas os investigadores não saberão se o piloto automático do 737 estava funcionando corretamente até baixarem os dados de voo do avião e os gravadores de voz do cockpit. Os socorristas os encontraram nas primeiras 12 horas. Nós os embarcamos numa aeronave até o nosso laboratório em Ottawa no dia seguinte. Enquanto isso, a Operação Nanook fornece aos investigadores alguns dados inesperados. Isso vai mostrar exatamente o que o radar registrou? O aeroporto de Resolute Bay não possui radar, mas os militares haviam montado um sistema de radar temporário para lidar com o aumento do tráfego aéreo da Operação Nanook. Os dados do radar foram cruciais para a investigação porque forneceram a trajetória de voo da aeronave, que não teríamos de outra forma. É um golpe de sorte para os investigadores. Quando veem o registro, eles imediatamente notam algo muito incomum. Onde é que eles estão indo? O radar mostra que o voo 6560 estava voando paralelamente à pista e não alinhado com ela como deveria. A pergunta que veio à nossa mente imediatamente foi: por quê?
por que a aeronave foi nessa direção. Como poderia um avião de passageiros moderno, equipado com piloto automático, bater num morro a mais de 1,5 km da pista? Uma investigação meticulosa vai descobrir uma explicação preocupante. Com o fogo tóxico totalmente extinto, agora é seguro para os investigadores irem ao local do acidente e dar uma olhada de perto nos destroços. Eles estão à procura de qualquer indício que possa explicar por que o avião saiu de curso durante a aproximação da pista. Precisávamos entender o que estava acontecendo com a navegação. Precisávamos entender como é que a aeronave ficou paralela à pista e por que ficou paralela à pista. Eles começam por fazer um levantamento da localização de cada pedaço dos destroços. Dava para ver onde as rodas tocaram o solo. E aí a aeronave voou uma certa distância. Pedaços da aeronave tinham começado a se soltar. E depois ela pousou novamente de barriga e se desfez em 3 partes principais. Para os investigadores, o padrão dos detritos sugere uma possível explicação para o acidente. Os destroços parecem se alinhar diretamente com uma torre de navegação chamada VOR. Quando você traça uma linha entre o local onde a aeronave toca o solo e onde ocorre o acidente, é alinhado com aquela antena. Os investigadores se perguntam se os pilotos travaram na baliza errada para guiar o avião até o solo. A baliza VOR do aeroporto transmite um sinal de rádio que ajuda os pilotos a encontrar a pista. No entanto, não se destina a orientá-los para uma pista específica. Para isso, os pilotos devem mudar o seu controle de navegação para que o piloto automático possa seguir a frequência do ILS do aeroporto. Você tem um ILS que tem um feixe que é irradiado, e se você ficar nesse feixe, nem à esquerda, nem à direita, ele vai levá-lo direto para o centro. O centro do início da pista. Não é o ideal, mas não é nada demais para nós. Poderemos fazer uma aproximação com o ILS. Se os pilotos programaram o seu sistema de navegação para seguir o sinal VOR da antena na encosta, em vez do sinal de ILS na pista, isso explicaria a tragédia. Não seria a primeira vez que um piloto cometeu esse mesmo erro. Houve uma ocorrência anterior no final dos anos 80, envolvendo um Boeing 737. E nessa instância seguiam o sinal de um dispositivo de navegação muito semelhante àquele localizado em Resolute Bay, em vez de usar o dispositivo de aproximação da pista. Se os pilotos do voo 6560 cometeram o mesmo erro, o denso nevoeiro provavelmente teria tornado impossível ver o morro até que fosse tarde demais. Mas há uma maneira de saber com certeza se foi isso que aconteceu? Os investigadores esperam que o gravador de voz do cockpit do avião possa fornecer a resposta. Muito bem. Veremos o que eles pensavam. John Stewart, da NTSB, é especialista em análise de conversas de pilotos capturadas em gravadores de voz. O gravador de voz nos diria o que estava acontecendo dentro do cockpit. O que eles poderiam estar vendo, o que eles estavam ouvindo, sobre o que estavam falando, para que eu possa compreender a sua visão do mundo e como eles tomavam decisões. Flaps em 5. Flaps em 5, selecionado. De início, não parece que há alguma coisa errada. Checklist completo. Piloto automático, selecionado. Localizador respondendo. Glide slope respondendo. O copiloto reconhece que o piloto automático foi alinhado com o sistema de aterrissagem por instrumentos do aeroporto. Eles estavam seguindo o ILS sem problemas. As palavras glide slope respondendo confirmam que o piloto automático está alinhado com o sinal correto, o ILS da pista, não com o sinalizador VOR da torre da encosta. Pelo gravador de voz, sabíamos que os pilotos estavam fazendo aproximação pelo ILS. Podemos determinar isso de forma conclusiva que o local onde acabaram indo parar não estava relacionado a esse sinalizador. Mas eles ainda não sabem por que o avião saiu perigosamente de curso.
eles ficam atentos a mais pistas. O que eles ouvem é surpreendente. O GPS diz que estamos indo para a direita. O copiloto sabia que eles estavam fora do curso. Podíamos dizer, a partir da conversa, que os pilotos estavam preocupados com o posicionamento da aeronave. E então? Estamos muito para a direita? Vamos chegar lá. Enquanto continuam a ouvir, o mistério se aprofunda. Se estamos indo para a direita, Resolute Hill fica à direita da pista. Não só o copiloto percebeu que eles estavam fora de curso, como sabia que eles estavam indo na direção do morro ao lado da pista. Nós não estamos no localizador. Estamos ótimos. O piloto automático está rastreando o localizador. Acho que devemos abortar a aproximação, dar a volta e ver o que está vendo. Não, estamos bem. Vamos prosseguir com a aproximação. Tudo bem. Continuando com a aproximação. À medida que o voo progride, você percebe pela conversa entre os dois que os pilotos têm opiniões divergentes sobre o que precisa ser feito. Mesmo em alta velocidade, indo na direção do morro, eles seguiram em frente. Alerta. Dê a volta, agora! Dê a volta! Acionando o impulso. É um erro que custou a vida de 12 pessoas. Por que aconteceu? Permanece um mistério. Por que será que eles continuaram voando em direção ao morro? O acidente com o voo 6560 da First Air tocou a vida de quase todos na pequena comunidade de Resolute Bay. Uma mãe ter que passar por isso. Eu nunca desejaria isso a ninguém. As famílias querem respostas. Havia uma enorme pressão sobre todos os envolvidos para descobrir qualquer informação. Queríamos saber o que aconteceu. Os destroços nos dizem que estavam fora de curso e voando paralelos à pista. E o gravador de voz nos diz que eles sabiam. Até agora, a investigação sobre a causa do acidente só está suscitando mais perguntas. E por que foi que a ação corretiva veio tarde demais? Piloto automático acionado. Localizador respondendo. Glide Slope respondendo. Os investigadores sabem que o sinalizador ILS que os pilotos estavam rastreando deveria ter conduzido o avião deles até o início da pista. Eles precisam descobrir por que isso não aconteceu. É isso que temos à mão, então vamos ver o que os dados podem dizer. Baixamos as informações dos gravadores de dados de voo. Eles esperam que o gravador de dados de voo do avião traga algumas respostas. Ok, inclinação em 2 graus. Utilizando dados do FDR. Velocidade de 168 nós. Os investigadores criam uma trajetória detalhada da aproximação do avião. Vira 2 graus à esquerda. Os aspectos básicos de qualquer voo estavam lá. Altitude, velocidade, direção, potência, rumo, posições de controle de voo. Adicione o feixe localizador, por favor. Eles se concentram na última curva do avião em direção à pista. Foi aí que começou a dar errado. Fizeram uma curva muito aberta e não voltaram ao feixe. A trajetória detalhada do voo revela o momento exato em que o voo 6560 começou a sair de curso. Mas os investigadores ainda não entendem o motivo. Eles sabem que o sistema de piloto automático estava funcionando corretamente. O gravador de dados de voo indicou que o piloto automático operou durante toda a parte gravada do voo. Piloto automático acionado. Para fazer um pouso por ILS, os pilotos deveriam ter acionado seu piloto automático num modo chamado VOR Lock. Localizador respondendo. Que é exatamente o que eles parecem ter feito. Estávamos lutando para tentar entender como é que o avião saiu de curso se ele estava corretamente sintonizado com os interruptores, configurado corretamente, e os pilotos estão seguindo os procedimentos para fazer uma aproximação por ILS. Os investigadores não conseguem explicar como um piloto automático configurado corretamente e funcionando perfeitamente conduziu o avião para fora do curso.
até darem uma olhada mais de perto nos dados de voo. Deixe-me ver os acionamentos dos controles. Então a curva começou bem. Foi bem suave aqui. Definitivamente o piloto automático estava no controle. Constatamos que a curva foi iniciada pelo piloto automático. E em seguida houve uma mudança na informação técnica, indicando que alguma coisa aconteceu na curva. Alguma coisa muda bem aqui. Estas correções irregulares têm de ser humanas. Eles deviam estar voando em manual. Por alguma razão, parece que o piloto automático mudou para o modo manual no meio da última curva. Nesse novo cenário, o piloto automático não estava mais conduzindo o avião para a pista. Os sistemas de piloto automático têm uma função embutida que permite aos pilotos assumir o controle. Se a aeronave não está reagindo rápido o suficiente ou está fazendo alguma coisa muito rápido, o piloto pode, usando o manche, aplicar um pouco de pressão e tomar o controle por um momento. Não há nada no gravador de voz que indique que o comandante desativou o piloto automático de propósito. Os investigadores agora consideram uma possibilidade assustadora. Ele pode ter feito isso por acidente e nunca percebeu seu erro. Se o piloto automático mudou desse modo, de VOR lock para o manual naquele momento, a aeronave poderia manter as asas niveladas e manter aquela direção em vez de seguir o feixe. Os investigadores podem ver que no exato momento em que o piloto automático parou de guiar o avião para a pista, houve uma ligeira pressão sobre o manche de controle do comandante. Apenas o suficiente para mudar o piloto automático do modo de voo totalmente automático para manual. Nós acreditamos que provavelmente foi uma pressão inadvertida no manche. Talvez alguém estivesse se inclinando para verificar algo ou para pegar alguma publicação. Não é preciso fazer muita pressão. Nem o piloto automático, nem os pilotos estavam conduzindo o avião. E o vento o empurrou cada vez mais para fora do curso. O piloto automático não estava mais sintonizado no feixe localizador, mas estava mantendo o nível de asas e a direção. E assim o vento fez o resto. A descoberta é mais um pequeno passo para a compreensão deste acidente. A questão agora é se os pilotos sabiam que estavam voando fora do curso. E então? Não estamos muito para a direita? Por que não fizeram nada a respeito? Vamos chegar lá. Os pilotos estavam cientes de que estavam fora do curso. O desafio para nós era determinar por que o capitão continuou com a aproximação. Descendo e passando o marco de 1000 pés. Vamos ver esse voo da perspectiva do cockpit. Os investigadores precisam entender por que os pilotos não tomaram medidas corretivas quando viram que o avião estava saindo do curso. Para isso, eles precisam entrar na cabeça dos pilotos. O que sempre tentamos fazer é entender por que eventos faziam sentido a partir daquele ponto de vista. Eu queria ver o que cada piloto via de sua posição, o que eles ouviam, qual era o movimento dos mostradores, quais fatores naquele cockpit podem tê-los levado a tomar as decisões que tomaram muito além do que ouvimos no gravador de voz. Usando as informações combinadas do gravador de dados e do gravador de voz, os investigadores recriam o voo na esperança de encontrar sua resposta. Piloto automático acionado. Localizador respondendo. Glide Slope respondendo. Confere. Piloto automático definido para VOR lock. A conversa dos pilotos fornece uma pista intrigante. Force Air 6560, a 16 km da pista 35 True. Trem abaixado. Está claro que os dois estavam extremamente ocupados, preparando-se para pousar. Voo 6560, avise quando estiver a 5 km da pista. Flaps a 15. Por favor, repita a última transmissão. Trem baixado, 3 verde. Avise quando estiver a 5 km. Aí. Tão ocupados, ao que parece, que não conseguem perceber quando o piloto automático passa para o modo manual. Foi aí que o modo do piloto automático mudou. Há muita coisa acontecendo no cockpit, na curva, nessa hora. Eles estão baixando o trem de pouso, algumas chamadas de rádio, precisam baixar os flaps. Então eles não estão olhando para ver se há uma luz num mar de luzes que não está mais acesa.
E não houve discussão no gravador de voz indicando que viram qualquer coisa relacionada com o modo do piloto automático. Mas havia outros sinais claros de que o avião não estava alinhado com a pista. Não estamos no caminho certo. Vamos um pouco para a direita. O GPS mostra que estamos indo para a direita. Aqui e aqui. Está claro como o dia que estão fora de curso. Tanto o GPS quanto o indicador horizontal mostravam claramente que o avião se afastava cada vez mais da pista. Mas o comandante não fez nada para corrigir o problema. Muito bem. O que ele está pensando? A resposta a essa pergunta básica finalmente é revelada pelos dados do gravador de voo. A bússola dele está variando. Ele está fora, em cerca de 17 graus. Uma informação imprecisa da bússola deu ao comandante Rutherford a impressão de que seu avião estava voando de volta para a pista. O comandante teve a percepção de que eles estavam em rota de correção, retornando para o feixe localizador. Mas o que eles estavam fazendo era voar em paralelo. No extremo norte, um piloto deve recalibrar a sua bússola frequentemente. Isso porque uma bússola sempre apontará para o Polo Norte magnético, não para o Polo Norte geográfico, 2 pontos diferentes no globo. Quanto mais ao norte você viaja com uma bússola, mais imprecisa a bússola fica. Os pilotos têm de usar o GPS para obter a posição real e ajustar os seus instrumentos. Prontinho. É melhor ajustar o seu também. Direção 029 graus. Os investigadores só ouvem os pilotos recalibrando as bússolas uma vez durante o voo. Mas não na aproximação final. As 2 bússolas então se desviaram em ritmos diferentes, enquanto eles desciam em direção a Resolute Bay. A bússola de Rutherford estava lhe dizendo que ele estava voando a 331 graus, voltando na direção da linha central da pista. Mas ele estava voando a 348 graus direto para o morro. A leitura imprecisa da bússola provavelmente convenceu o comandante Rutherford de que o seu piloto automático estava trazendo o avião de volta para o caminho certo. Cada piloto tinha um entendimento completamente diferente do que estava acontecendo. Não estamos no localizador. Estamos bem. O automático está rastreando o localizador. Ter 2 pilotos com diferentes percepções da situação é problemático. E o que você precisa fazer é reunir essas 2 percepções e, neste caso, isso nunca aconteceu. O copiloto continuou tentando avisar ao comandante que eles estavam em apuros. Acho que devemos abortar a aproximação, dar a volta e resolver isso. Não, estamos bem. Continuar com a aproximação. Tudo bem. Continuando com a aproximação. À medida que o voo progredia, a diferença entre a compreensão de cada piloto sobre a situação aumentou. Luz verde, trem baixado, 3 verdes. Flaps A40. Luz verde. Você pode ver que as coisas estão começando a acontecer rapidamente. A carga de trabalho começou a se acumular. Você pode ouvir isso acontecendo nas vozes deles. Você acha que tudo bem? Olha, não há nada para se preocupar. A mesma coisa aconteceu com outro piloto. Nós vamos voltar para a pista. Tá bom, mas estamos fora de curso. Quando o avião não voltou para a pista como ele pensou que voltaria, o comandante não conseguia entender por quê. Dê a volta agora. Quando os pilotos decidem abortar o pouso, dê a volta. Acionando o empuxo. É tarde para conseguir a potência de que precisam para corrigir o problema. 2 segundos depois, eles batem no morro ao lado da pista. Tantas coisas teriam de acontecer para ver esse resultado que, se qualquer uma delas não tivesse acontecido, o acidente não teria ocorrido. O mistério da catástrofe da First Air está finalmente se tornando claro. Mas há uma última pergunta que os investigadores devem responder. Por que o comandante não ouviu a única pessoa que estava se esforçando tanto para avisá-lo do perigo iminente?
Não estamos no localizador. Estamos bem. O automático está rastreando o localizador. Os investigadores acreditam que o comandante do voo 6560 não entendeu que sua aeronave estava em perigo, apesar das repetidas advertências do seu copiloto. O GPS mostra que estamos indo para a direita. Eu contei 18 interferências do copiloto feitas a partir da primeira vez que ele indicou que estavam fora de curso, até colidirem com o morro. Você acha que tudo bem? Olha, não há nada para se preocupar. A mesma coisa aconteceu com outro piloto. Nós vamos voltar para a pista. Tá bom, mas estamos fora de curso. O copiloto podia ver que algo estava errado. Estamos sobre a linha costeira agora. Tudo bem. Mas não afirmou claramente que sentia que estavam em perigo. Pudemos ver que o primeiro oficial estava tentando uma série diferente de abordagens, falando sobre o GPS, falando sobre a posição relativa, tentando encontrar maneiras diferentes de abordar o problema e comunicá-lo ao capitão. Galera, eu não gosto disso. As fichas dos pilotos pintam um retrato de dois homens com experiências muito diferentes. David, o copiloto, era novo no 737 e tinha menos de 5.000 horas de voo. O comandante Rutherford tinha mais que o dobro de horas no cockpit e muito mais experiência de voo no norte. No entanto, por alguma razão, ele não entendeu o que o copiloto estava tentando dizer a ele. Eles não estavam resolvendo o problema. Perguntas se acumulam. Por que o piloto fica insistindo nisso? Deveríamos estar configurados, mas não estamos. Os problemas se acumulam cada vez mais. Fica mais difícil ajustar e corrigir todas essas coisas. Talvez devêssemos dar a volta. Continue configurado para o pouso. Como piloto menos experiente, o copiloto pode ter se sentido relutante em expressar as suas preocupações com mais veemência. Como resultado de suas conclusões, a NTSB faz algumas recomendações importantes. O nosso trabalho é apontar para onde as deficiências estão e a indústria e os órgãos regulamentadores tomarão medidas para minimizar esses riscos. É para isso que a Comissão de Segurança dos Transportes existe. A Comissão de Segurança instrui a First Air a rever como os pilotos calibram sua bússola. Boa noite. E a instituir políticas claras sobre como os copilotos devem assumir o controle em situações perigosas. A First Air fez mudanças no gerenciamento e treinamento de seus tripulantes. Quando e quem pode decidir se dão a volta, como lidam com aproximações estáveis, e fizeram mudanças nos procedimentos de manutenção. Então a First Air tomou várias atitudes em relação à segurança. O acidente do voo 6560 trouxe sofrimento terrível para o norte do Canadá. Mas há um raio de luz que continua a brilhar. Gabrielle Pelkey voltou para a escola no outono de 2011. Ela é feliz e animada, e eu diria que ela ainda é uma estrela na sua sala de aula. A geóloga Nicole Williamson se manteve próxima de Gabrielle e a amizade entre elas está ajudando a jovem estudante a reconstruir sua vida. Ela está lidando bem com tudo. Ela é o máximo, é uma menininha incrível. É um milagre.